O Espírito de Deus repousa sobre mim, e assim caminhando eu vou. Alegria, paz e amor, frutos que vêm de ti, Senhor, e em mim brotou. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Servi ao Senhor com toda alegria, vinde exultaremos, saber que o Senhor é Deus e Salvador, e só a Ele pertencemos. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: eis o meu servo, eu recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Nas águas do Jordão mergulhado, Cristo recebeu o Espírito Santo. Nas águas do Jordão mergulhado, Cristo recebeu o Espírito Santo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. Nas águas do Jordão mergulhado, Cristo recebeu o Espírito Santo. Nas águas do Jordão mergulhado, Cristo recebeu o Espírito Santo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa. Nas águas do Jordão mergulhado, Cristo recebeu o Espírito Santo. Nas águas do Jordão mergulhado, Cristo recebeu o Espírito Santo. Sua voz o trovão reboando, no seu templo os fiéis brandam glória. É o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Nas águas do Jordão mergulhado, Cristo recebeu o Espírito Santo. Nas águas do Jordão mergulhado, Cristo recebeu o Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou suas palavras aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vai saber. O Senhor esteja convosco.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me baixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Padre Francisco Lima, sou o atual capelão dos hospitais, da capelania dos hospitais de Natal. Para mim essa comunidade, ela não é uma comunidade estranha, porque aqui eu fui educado na minha fé. Minha catequista foi Dona Elita, e quem me batizou foi Monsenhor Geraldo, no dia 7 de outubro do ano que nasci. Não posso dizer, senão vocês vão descobrir a minha idade. Era o dia de Nossa Senhora do Rosário. E Nossa Senhora do Rosário também me deu a graça de me ordenar sacerdote no dia dela, de Nossa Senhora. E como forma de gratidão, ao me dirigir à catedral para ser ordenado, eu vim para cá, naquele dia, e fiz uma prece diante da pia batismal, porque me tornando cristão nesta pia batismal, eu agora me tornaria um sacerdote para servir a igreja, onde aqui comecei a minha vida cristã. Por isso que sempre me alegro quando sou convidado para presidir as Santas Missas nesta igreja, porque me faz recordar meu tempo de criança, correndo para cima e para baixo, nesta avenida central, sendo gritado pela minha avó, mandando eu voltar para casa. Meus irmãos e irmãs, celebrar o batismo do Senhor é celebrar todos os favores que Deus nos concede. Quando nós falamos do batismo, logo nos vem a pergunta: por que Jesus foi batizado? Se João Batista pregava um batismo de conversão, por que Jesus se dirige ao Rio Jordão para ser batizado, se ele não tinha necessidade de converter-se, porque ele era o Filho de Deus, concebido sem pecado? Na verdade, Jesus se dirigiu ao Rio Jordão para ser batizado pelo seu primo, não porque ele tivesse necessidade, mas porque ele era obediente à palavra de Deus. Ele conhecia o Antigo Testamento e ele gostava das profecias de Isaías. Era tão bonito a sua intimidade com as profecias de Isaías, que por muitas vezes, no dia de sábado, ele sempre lia para os sacerdotes e para aqueles que ali estavam presentes. Até mesmo, certa vez, ele abriu uma das passagens falando dele mesmo: o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu, que me consagrou para anunciar aos pobres a salvação e a libertação. Ele falava dele próprio, mas como as pessoas estavam cegas, não percebia que aquele homem simples, filho de Maria e de José, família desconhecida, era o Salvador, porque ele veio para contradizer aquilo que o povo esperava. E ele cumpria
tudo que estava escrito e prescrito nos livros e nos ensinamentos do Antigo Testamento. Hoje, o batismo para nós não é mais uma conversão. A conversão está em aceitar Jesus pregado na cruz. Quando nós aceitarmos este Jesus, que veio do Verbo, da palavra que estava na boca de Deus, e que se encarna no seio da Virgem Maria, se faz homem e habita no meio de nós, como nós professamos no credo, e que nós iremos renovar a nosso batismo depois desta reflexão da palavra, aí sim nós podemos nos batizar. Aí vem a outra pergunta que está muito na cabeça de nós cristãos católicos: Padre, por que batizamos criança se Jesus foi batizado adulto? Ora, o batismo da criança é uma tradição. Nós não somos somente da palavra. A Igreja Católica vive sobre um tripé: tradição, palavra e aquilo que o Santo Padre, representante da Igreja, anuncia para nós, que nós chamamos de magistério. Vivemos num tripé. Somos o que somos por causa da tradição. Veio trazendo por séculos a tradição oral, anunciando todos estes acontecimentos de Jesus. Depois a igreja foi se organizando, se hierarquizando e vai tomando posse de tudo aquilo que foi dito pela boca, coloca-se na palavra escrito, e ali mais um temos para sermos guiados. Depois a igreja continua se organizando e coloca-se diante do povo, presença real, o sucessor dos apóstolos, Pedro, no qual sua palavra torna-se o ensinamento, o magistério. E Jesus, ele vivia a palavra. Os anúncios do Antigo Testamento ele queria viver, até mesmo para debater com o próprio Satanás, que por muitas vezes usou da palavra para o tentar. Pula daqui, Jesus, depois de 40 dias de fome, de penitência, pula. Os anjos, está escrito, que vêm te pegar. Jesus diz: pois bem, lá também está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus, ele se preparou bem pelos ensinamentos do Antigo Testamento. E ele disse aos seus apóstolos que o batismo que fosse pregado deveria não mais ser um batismo de conversão, mas um batismo de salvação. Todos aqueles que olhassem para Jesus pregado no madeiro da cruz, transfigurado, mas também se banhasse do Cristo ressuscitado e glorioso, podia entrar no seio do cristianismo batizado. Houve até uma contradição. São Paulo que discutia com São Pedro, dizendo que para ser cristão deveria passar pela circuncisão. Mas São Paulo disse: não precisa da circuncisão. Não foi isso que Jesus pregou. Para ser cristão, basta professar que Jesus, o Filho de Deus, morreu no madeiro da cruz e no terceiro dia ressuscitou dos mortos. São Pedro não tinha intelectualidade, era um pescador, mas pela bondade de Deus, por Jesus Cristo, disse para ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele se torna representante dos apóstolos por imposição de Jesus, por ele ser pecador. Como dizia São Paulo, quanto mais pecamos e reconhecemos as nossas fraquezas, mais superabunda a graça de Deus em nossa vida. E é o batismo que vai ajudando a gente a se tornar mais cristãos. É a porta de entrada para a vida religiosa. E é na vida religiosa que a gente vai conseguindo ver Jesus Cristo. Não podemos dizer que somos crentes, católicos ou qualquer religião batizado dentro de nossas casas. A espiritualidade do batismo é estar junto com o outro, é servindo o outro. Eu não posso amar as paredes,
eu não posso amar os móveis de minha casa. Jesus disse: quem quiser me seguir, tome sua cruz. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não há prova maior do que dar a vida pelo outro. Na minha casa, eu posso ser cristão, eu posso ser católico, mas eu não exerço com as verdades contidas no Evangelho o que nosso Senhor nos pede. Onde 2 ou mais estiver reunidos, eu estarei no meio de vós. É aqui que Deus está. Padre, então lá na minha casa Deus não está? Está. Mas aqui, como comunidade, cada um com seus dons, cada um com seus defeitos, cada um com seus pecados, elevamos, cheios de humildades, as nossas preces ao coração de Deus. É aqui nos bancos desta igreja e de todas as igrejas que se reúnem para louvar a Deus, que nós nos colocamos iguais. Nenhum deve olhar para o outro como melhor ou como pior. A igreja de Deus, a oração, chega aos ouvidos dele, sendo pecador ou não. Como todos nós somos, devemos elevar. E o batismo, meus irmãos, deve ser honrado. É muito ruim para nós. A igreja se decepciona cada dia quando seus fiéis não vivem verdadeiramente o seu batismo. Quantos de nós somos batizados e não saímos dos bancos das nossas igrejas? Quando nosso Senhor disse: ide pelo mundo e anunciai o reino de Deus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós também podemos ser guias e anunciadores deste Evangelho. Ah, mas esta função deve ser dos padres, essa função deve ser dos religiosos, essa função deve ser das catequistas que os padres escolhem. Não, a função de anunciar o batismo, a função de anunciar o Evangelho de Cristo é de todos nós, e começa lá na minha casa. O grande testemunho é quando eu me torno sacerdote e sacerdotisa na minha igreja doméstica. Muitas vezes nós queremos dar testemunho na rua e na igreja, mas na minha casa eu não consigo dar testemunho. E o grande desafio de se tornar cristão é quando eu dou testemunho dentro de minha casa, sendo verdadeiramente um pai, sendo verdadeiramente uma mãe, comportando-se como verdadeiros filhos, que honra seus pais e que ouve os seus conselhos. O próprio Antigo Testamento, ensinando no livro do Eclesiastes, diz para nós: feliz o filho que ouve os conselhos dos pais e que honra, porque ele terá vida longa e cabelos brancos em sua cabeça. Quando nós não escutamos os conselhos dos nossos pais, lá na frente a gente tem umas caídas e muitas vezes não conseguimos nem nos levantar. Estou dizendo tudo isso porque Jesus viveu a obediência, Jesus viveu a amizade, Jesus viveu a misericórdia, Jesus viveu a compreensão. Até pela amizade o próprio Jesus chorou quando viu seu amigo Lázaro morto, aquele que ele passava todas as semanas para tomar um cafezinho e dialogar com as suas irmãs. Jesus tinha sensibilidade, e a sensibilidade brotou justamente desta frase que Deus enviou do céu através do Espírito Santo: este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Nós também somos filhos amados de Deus, e Ele põe em nós a sua confiança. Deus espera que cada um de nós sejamos colaboradores multiformes do reino de Deus, multiplicadores da graça aqui na terra, conquistadores de homens e mulheres, como o próprio Jesus disse aos apóstolos: eu farei de vós pescadores de homens. Todos nós devemos ser pescadores de homens, e devemos, meus irmãos, lutar para isso.
sermos católicos talvez seja bem fácil ser, mas sermos cristãos é preciso lutar, viver a justiça, viver o amor e viver a misericórdia. Por isso, meus irmãos e irmãs, busquemos cada vez mais esta consolação de Deus através do batismo. Convertermos, precisamos. Mudar de vida, necessitamos. E salvar-nos é também uma graça que devemos buscar. Por isso, nos consolemos neste dia em que a igreja celebra o batismo do Senhor. Busquemos neste encerramento natalino viver uma experiência mais profunda nos próximos domingos que vêm. Tempo comum, tempo das catequeses, tempo da esperança, tempo de renovarmos a nossa fé e a nossa vida com a palavra do Senhor. Que cada um de nós tomemos a palavra não somente como algo que deve ser guardado, mas que deve ser vivido, vivido com eficácia e vivido com alegria. A palavra de Deus não deve ser para oprimir, mas a palavra de Deus deve ser para nos libertar. Libertar com alegria, com amor e com gratidão. Que o batismo do Senhor renove nossa vida, nos torne mais cristãos e façamos aquilo que nosso Senhor sempre nos pediu: ide pelo mundo e anunciai tudo isso que eu vos ensinei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.